então eu tranquei a faculdade no último período, né? E aí, assim, se passaram uns anos, eu sempre trabalhei na área comercial, na indústria farmacêutica, né? E aí chegou a pandemia, eu me deparei com aquela situação onde a enfermagem, assim, foi a linha de frente que, sabe, salvou muito, ajudou muito, e aí ressignificou, sabe, aquela minha vontade de voltar. E aí, a partir de então, eu voltei. Na pandemia, eu voltei a fazer a faculdade de enfermagem, e aí tive que voltar semestre, fiz todos os estágios novamente, para você ter ideia. E tive que fazer tudo, tive que refazer TCC. E aí realmente falei, não, é isso, eu gostei realmente, é isso que eu quero. E eu estava assim decidida a entrar para a assistência. Mas as surpresas da vida sempre nos surpreende, né? Deus, ele tem tudo pronto, né? E assim, eu recebi um convite para trabalhar na Oleac. Hoje eu sou consultora técnica da Oleac, né? E nacional, então eu visito hospitais no Brasil todo, e a gente também trabalha com alguns hospitais na América do Sul, então Paraguai, Peru, e a gente trabalha, então, com a parte de limpeza e desinfecção e também a parte de higiene de mãos, né? Agora eu estou cursando, então, uma pós em CCIH, que tem tudo a ver com essa área, né? E o que eu costumo falar nos meus treinamentos, nas minhas palestras, eu cansei somente de vender, porque 12 anos na área comercial, chegou um momento que eu queria ressignificar, sabe? Eu queria que fizesse sentido eu acordar de manhã sabe, ter um propósito de vida mesmo. E na Oleac eu sinto que eu tenho esse propósito, porque quando eu vou lá dar os treinamentos, vou ajudar na verdade é um dos princípios da Oleac, né? Ajudar médicos e enfermeiros a salvarem vidas. Então, eu acho que é uma plantinha que a gente tem que regar sempre. A gente sabe da baixa adesão, a higiene de mãos, mas a gente tem que ter isso em mente, que a cada visita a gente vai fomentar, sabe? E eu acho que agora eu estou muito feliz, né? Acho que estou num caminho, e a enfermagem, ela não era aquilo que eu imaginava, aquele buraquinho, assim, sabe, fechado. Ela é muito vasta, então, assim, tem N possibilidades dentro da enfermagem, né? Eu estou, assim, conhecendo agora a CCIH e me surpreendendo muito com cada aula, assim, tá sendo fantástico, sabe, Obed? Tá sendo muito legal. Falando de microfone desligado. Você está estudando no Tadeu, não é? Isso, eu Nossa. estou estudando no Tadeu, até por conta das viagens, né? Porque, assim, eu acabo viajando muito, né? Por conta dos hospitais que a gente tem que visitar. E, assim, hoje a Oleac, para vocês conhecerem um pouquinho, né? A Oleac, ela está no mercado há pouco mais de 60 anos. E a gente não faz nenhuma venda direta, né? A gente tem distribuidores, mais de 80 distribuidores espalhados pelo Brasil todo. Então, eu vou visitar esses distribuidores, vou lá do treinamento, acompanho, né, ajudo a negociar e ajudo realmente a conscientizar, né, o pessoal nos hospitais também, né. Eu fiz uma palestra semana passada que falava sobre a importância da hotelaria hospitalar, sabe, para o pessoal de higiene e limpeza. E eu acho que todo mundo tem que se sentir parte dessa missão, sabe? Todo mundo que está dentro do hospital tem que se sentir na mesma página para que faça sentido, porque se não fizer sentido, não funciona, né? Perfeito. É incrível que nossos caminhos meio que separaram e se uniram, né? Porque eu estudei no Tadeu também, a minha especialização foi lá, tem um carinho muito grande pela Maria Olívia, pelo Tadeu. Você está fazendo eu acho que também você vai conhecer a Kazuko, que ela acaba tendo alguns módulos que ela participa, Sim, a sim, Kazuko, eu já participei de algumas aulas com ela,
Inclusive, tem alguns estudos também que eu compartilho com os meus clientes, que ela é fantástica, assim, eu gosto muito, estou adorando as aulas. Eu cogitei fazer essa pós-graduação presencial, mas por conta das viagens eu não consigo, mas assim, não está deixando nada a desejar, sabe? Eu estou gostando muito, e a facilidade das aulas ficarem gravadas, de ter o podcast, é muito legal, assim, vai se adequando à nossa rotina, de fato, né? Que a gente precisa, porque é uma loucura, né? Eles têm muito conteúdo, que nem eu já saí do controle de infecção, né? Agora eu tô trabalhando com gestão de saúde, mas eu tô nos grupos e eu recebo muito conteúdo, que nem várias matérias que eles mandam eu usei no meu trabalho, então eu gosto muito. Mas isso que você falou é uma coisa assim que é impressionante, como que a vida vai nos levando por caminhos que lá é assim, eu gosto de falar que só o tempo, né? Porque eu mesmo entrei no hospital há mais de 14 anos atrás, porque eu fazia administração, aí larguei a administração para fazer enfermagem por causa do hospital. Então, o hospital que eu entrei pensando que ia me fortalecer na parte que eu estudava, fez eu largar o que eu estudava para entrar na enfermagem. Então, essas coisas é meio assim, lá atrás é confuso, né? Hoje em dia a gente consegue olhar e entender o que de fato aconteceu. Sim, com certeza. E assim, com o dia a dia, as coisas vão fluindo naturalmente, né? Eu praticamente terminei a faculdade agora, no final do ano, sabe? E aí surgiu a oportunidade no começo do ano para entrar na ULEAC, e eu tô aprendendo muito a cada dia, assim. É muito legal a gente, até para que vocês saibam, a gente tem um blog dentro da ULEAC, através do, eu posso compartilhar também, pode compartilhar com vocês. O nosso site, a gente fomenta toda semana sobre news, sobre produto, então são diversos conteúdos relevantes da área da saúde, então é bem interessante, acho que vale a pena dar uma acessada, sabe? E agora, assim, no mês de agosto, a gente também está com uma agenda bem legal, que a gente vai estar numa feira que é a Higiexpo, né, de higiene e limpeza, e a gente vai estar também na Sobec, não sei se alguma de vocês estiverem lá na Sobec, vai lá no stand, dá um oi, conhecer os nossos produtos, né? Tomar um café comigo, vai ser um prazer. E a SOBEC, só para quem talvez nunca ouviu falar, né, a Associação de Enfermeiros que trabalham em Centro Cirúrgico, CME, RPA, e as últimas duas atualizações eu tenho, porque na época ainda eu trabalhava em SCH e um dos lugares que eu andava era o Centro Cirúrgico CME. Então, para fazer a visita técnica, eu tinha que ler os manuais, eu sempre gostei bastante. Eu tenho a SOBEC como referência de uma coisa que pode dar muito certo dentro da enfermagem, sabe? Eles têm muitos coisas bem conceituadas, material robusto mesmo. Então eu fico pensando nisso, né? O quanto que quando tem pessoas envolvidas que querem fazer de fato a coisa certa, dá para fazer. Acho que infelizmente nós temos essa visão de enfermagem, não ganha bem, coitadinha, não sei o quê. Mas em contrapartida a gente vê os profissionais aí voando, né? E eu falei o nome da Casuco porque se um dia você estudar CME e não escutar o nome da Casuco, talvez você estudou CME no lugar errado. Com certeza, não, e assim, eu rodo pelos lugares, eu escuto o nome dela em diversos lugares, sabe? É legal quando a gente deixa essa marca, né? O pessoal falou: olha, eu estudei com ela, e até hoje, se eu mandar uma dúvida para ela, ela me responde prontamente. Isso é muito legal, né? A gente, deixando o legado dela, né? Sim, sim. Acho que a vida é sobre isso, né? E aí, o que eu também gosto é isso, ela é muito acessível, né? Tipo, ela tá, o que você precisa, ela responde, e eu acho que até ela meio que fez o que um bom líder faz, né? Que ela tem sucessores. Tem até uma pessoa que eu gosto muito, que eu já fiz algum curso com ele, chamado Rafael, que eu brinco que ele é a nova Kazuca, assim, porque nas últimas vezes que eu precisei de algumas coisas, eu peguei o material dele. Então eu falei, olha, talvez a Kazuca aí já deixou algumas crias que daqui a pouco, quando ela não estiver mais, vai ter algumas pessoas aí para seguir. E pensando em CME, eu gosto muito de CME, eu sempre falo nos meus estágios que, assim, o hospital é multiprofissional, né? Tem todo mundo que trabalha junto. Mas eu sempre faço a reflexão que o CME é nosso. Todo mundo tem que lembrar isso, que é da enfermagem. Lá ninguém briga, lá é nosso, não tem equipe multilada, não. E, assim, saiu uma portaria nova aí, autorizando alguns profissionais a começar a reprocessar material, né? Então, isso é novo, bem novo. Mas, teoricamente, ainda é nosso. E eu gosto de Sim. falar, gente,
valorizem. É nosso, assim, nós Com precisamos certeza, com assumir certeza. isso e ter essa, não só a responsabilidade, mas ter o prazer, né? Porque muitas vezes, quando fala em hospital e fala de CME, as pessoas têm aquela coisa, CME tá lá a pessoa que não sabe lidar com gente, tá lá as pessoas que dão trabalho, tá lá aquelas Não, pessoas pelo mais difíceis. contrário, né? Eu também, assim, conheci de que eu dei um treinamento lá em Goiás para uma equipe em CME para falar sobre o álcool pré-cirúrgico nosso, né? E assim, a equipe super engajada, a enfermeira falou muito bem da equipe. Ela falou assim: olha, eu saio de férias, eles não colocam ninguém no lugar, porque assim, a minha equipe ela tá pronta. Eu só tenho técnicos que sabem liderar, sabe? Isso é legal, ela tá preparando a equipe dela, sabe? Isso é fantástico. Então, assim, eu acho que isso é extremamente importante, né? A gente saber que é nosso, a gente tomar posse disso, né? Não deixar lá esquecido, né? A gente precisa se fortalecer, a enfermagem precisa se fortalecer, né? Isso aí. Eu sempre falo sobre essas coisas que muitas vezes dentro do hospital, quando eu trabalhava, você vê o enfermeiro meio que abrindo um monte de coisas que ele deveria fazer. Tipo, fulano pode fazer, fulano pode fazer. Eu falo, gente, mas se nós continuarmos assim, que fulano pode fazer, outra pessoa pode fazer, e nós não assumimos de fato o que nós devemos fazer, daqui a pouco vai perder tudo. E aí lá na frente vão falar, tá vendo? A enfermagem ninguém respeita, mas não é que ninguém respeita, é porque muitas vezes você não tem aquela coisa de, eu brinco igual o Cristiano Ronaldo, né? A enfermagem tem que ser igual o Cristiano Ronaldo, bater no peito e falar, eu tô aqui. Se eu tô aqui, eu vou fazer. E a enfermagem faz, né? Vide a Com pandemia. certeza. Com Pandemia. certeza. Quando eu vou fazer uma visita, por exemplo, no centro cirúrgico, eu vou falar de algum produto, eu comento com as enfermeiras de CCIH, né? Nunca é só sobre o produto. É uma visão 360 que a gente vê diversas coisas, que aprende diversas coisas e vê vários processos errados também, né? E fica ali de lição também para, né? A gente conversa muito, a gente troca várias figurinhas, eu e as enfermeiras nos hospitais, sabe? E elas compartilham comigo os casos que elas têm, os índices de infecções, elas pedem a minha ajuda. Fê, me ajuda, eu preciso diminuir esses índices. E eu tô lá, tô junto, a gente marca treinamento. E se for preciso, eu pego na mão do médico e a gente faz junto, sabe? Eu acho que é parceria, né? A Olear que ela tem isso. Desde o momento, assim, de que a gente entra num cliente, da aquisição até o fechamento e o pós também, acho que é importante também o pós-venda, né? Como você se preocupa, sabe? Você está sendo bem atendido. Eu acho que hoje a gente está deixando isso de lado, o pós-atendimento, né? Isso também é de extrema importância, né? Isso, e uma coisa que, pensando na sua área, uma essência da enfermagem que eu sempre falo, um bom enfermeiro, ele é um educador, né? Não tem como você não associar o enfermeiro à educação, porque o enfermeiro, ele todos os dias, ele está ensinando, ele está orientando, ele está conduzindo, está falando dos contatos, ele está pensando no contato pós-hospital com a família, ele está orientando, e também tem isso, né? O enfermeiro, ele acaba sendo um multiplicador de saberes entre a equipe multi. Então, não é só aquela, tem gente que pensa assim, mas o enfermeiro ele vai ensinar o médico? Vai. É tanto que quando eu estava dentro do hospital, eu dava aula, vira e mexe tinha pessoas na integração de todas as áreas. E eu ensinava sobre higiene das mãos, sobre risco de infecção, porque não tem vários cursos que não tem tanto especificamente como a enfermagem tem essa coisa de prevenção. Ainda mais, tem cursos que não tem nada, assim. Então, eu conheço profissionais da equipe multi que, quando você fala de prevenção de infecção, ele olha com o cara e fala, ué, mas prevenção de infecção, igual você falou aí de uma nova tecnologia, né, que é essa coisa da escovação, literalmente é do passado, né, tem uma coisa nova. E isso Sim. é difícil você... O último projeto que eu trabalhei no hospital foi sobre isso, de uma concorrente de vocês. E aí é difícil você começar a querer mudar uma coisa que está pré-estabelecida há anos, né? Tem aquela coisa que Cultural, né? isso, e até aquela coisa que a pessoa fala, mas se eu entro aqui, eu não tenho esse ritual, tem pessoa que entende como um ritual, né? É como se Sim. eu não estivesse aqui dentro, é como, eu escutei um médico falando, Bad, é como se eu estivesse fazendo uma coisa errada,
Porque desde a época da faculdade me batiam na minha cabeça que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que fazer por esse tempo. E quando você começa a desmistificar, né? Fala, ó, mas isso é melhor nesse sentido, é melhor naquele sentido. Então tem um conjunto de informações robustas, de conhecimento científico mesmo, que não é o que eu acho que é mais barato, que é mais... Não, eu estou falando baseado em evidências. Então é melhor. Mas você vê essa coisa da cultura, né? O quanto que nós vamos nos debater, e não só com médico, né, com equipe multi mesmo, assim, tanto vários enfermeiros que faziam procedimento que tinham que usar o material, eles falavam, não, eu não acredito nisso daí, não. Aí até falava, é obrigatório testar? Eu falo, não, tá aqui para se você quiser. Eu falo, não vou testar. Então, é essa coisa, né? E fora do país, praticamente não utiliza mais, né? A escovinha, por conta de dermatite, acaba até afastando profissionais. Então, se a gente traz uma evolução, acho que tem que acompanhar a evolução. A gente tem evidência científica, tem laudo, tá tudo certo. Não tem porquê, né, ser resistente. Mas, assim, a gente encontra. Isso é normal, isso, assim, 100% sempre tem os resistentes, mas a gente vence, nem que seja pelo cansaço, a gente tem conseguido e tá dando tudo certo, graças a Deus, sabe? Eu acho que, assim, à medida que eles veem os colegas, sabe, utilizando, eles acabam utilizando também, sabe? Então, isso é legal também. Sim, uma coisa que eu estudei sobre uma metodologia do positivo deviance, né? Que você pega aquela pessoa que é meio que um líder e foca nela, porque ela vai motivar as outras pessoas, ela vai começar a fazer e as pessoas vão fazer por acreditar nela, né? Tem muitas vezes tem muitos lugares que é assim, a pessoa nem acredita no produto, mas quando ela vê que ela, tá vendo, aquele médico de referência usa esse produto, viu? Então não é. E aí a gente se pegava nisso, né? Dentro do hospital sempre tinha o cirurgião que era mais próximo e falava, aí fala do produto, quando estiver na reunião, fala com os colegas, e aí isso acaba voltando em uma coisa positiva no sentido de disseminar a palavra, né? Por mais que a gente está lá falando, provando, mas tem essa coisa também da cultura mesmo, né? É aquela coisa que eles aprendem. É tanto que, se você pegar a história de higiene das mãos, as pessoas começaram a falar lá atrás, teve um até que terminou como louco, né? Porque as pessoas não acreditavam, porque culturalmente não precisava fazer, né? E aí ele teve um insight de falar, peraí, mas eu acho que precisa. Então não tem como falar da sua área que você trabalha agora, até falando de hotelaria, e não lembrar de Florence, né? Tudo que Sim, ela fez, das coisas que ela. Então, assim, é uma coisa que talvez lá atrás foi muito necessária, que hoje em dia é usada até não só pensando no cuidado, mas até pensando no luxo, porque se você entra nesses hospitais mais badalado, o mais pesado é a hotelaria, né? Tem um hospital que acabou de inaugurar aqui em São Paulo, que uma amiga minha ficou internada lá. Ela, dentro do quarto, ela chama a enfermeira pela Alexa. olha Ela, só, o que legal. cardápio que ela comeu é assinado pelo Fogaça. Então, assim, sabe, e é um hospital que veio do sul para cá. E aí é uma coisa diferenciada no sentido que hoje em dia não é ir para o hospital, não é aquela coisa só, eu vou tratar o que eu preciso e vou embora. Não, é a experiência, né? Hoje fala-se muito sobre isso, sobre vender a experiência, né? Então, entrar no hospital, as pessoas vão falar, nossa, essa pessoa mesmo, ela teve um procedimento que deu tudo certo, mas o que mais chamou a atenção foi isso. Ela falou, a equipe de enfermagem é tanto só para o meu cuidado, a estrutura é essa. E ela começou a É falar. sobre deixar experiências positivas, né? É sobre o ambiente limpo, é sobre um álcool de qualidade para utilizar ali na beira-leito, sabe? É sobre esses detalhes que fazem toda a diferença, né? Sim. E aí o relato dela foi muito positivo no sentido que, de fato, o hospital não só para eles fala-se a excelência de tudo, mas a hotelaria está muito lá. E quando fala de hotelaria, não tem como falar de hotelaria sem falar de um enfermeiro, que também nós temos especialização nessa área. E é uma área que também as pessoas, infelizmente, não conhecem, né? Se você começa a falar de controle de infecção, hotelaria, pega essa parte de material, de representante comercial, tem gente que fala, mas enfermeiro faz isso? Faz. Então, Para você ter ideia, quando tem alguns lugares que eu falo sobre hotelaria, o pessoal fala assim, hotelaria, hotel, não sabe o que significa hotelaria. Ainda tem pessoas que não sabem. Então, assim, é ampla a área da hotelaria, ela cuida de diversos serviços, né? Ela está ali para garantir um melhor atendimento para o cliente, né? Para o paciente. Então, acho que, no fundo, o que a gente quer, acho que todos nós queremos, é o melhor atendimento e cuidado para o paciente.
é sempre o principal, o cliente é sempre o principal foco, sabe? O bem-estar dele, ele sempre vai ser ali o foco principal, né? É bem isso mesmo. E uma coisa que está mudando é isso, assim, eu já conheço vários alunos que estão na graduação que já têm um olhar diferenciado para outras áreas, né? Isso é muito importante. Porque quando eu me formei, eu falo, eu fui direcionado para o controle de infecção porque eu já estava dentro, eu era auxiliar administrativo do controle de infecção. Então, na época, eu até lembro, eu queria ir para o pronto-socorro, que era a área que, assim, eu tinha uma paixão pelo pronto-socorro, porque eu também trabalhei no pronto-socorro muitos anos, na área administrativa. E aí minha chefe pegou e falou, ó, vai abrir um processo seletivo, se você se inscrever, eu te dou a vaga, mas eu sei que você gosta do pronto-socorro. Se você quiser ir também, você pode ir. E aí eu acabei ficando, me apaixonei, eu gosto muito. Então, hoje em dia eu trabalho com essa parte de prevenção, de promoção, de dar treinamento, de falar com as pessoas. E é isso, assim, é E entender você que ficou quantos anos no controle de infecção? 6 anos. Uma boa 6 anos. bagagem, né? 6 anos, tudo de hospital deu em torno de 12 anos. Legal. E aí fiquei 2 anos no ambulatório como supervisor, e agora estou há 8 meses na consultoria da Redditor, que trabalha com gestão de saúde, como enfermeiro, vai fazer 8 meses, e eu estou interino como coordenador. E aí daqui a um mês eu assumo como coordenador. E Que aqui também é legal. uma área que quando eu começo a falar o que eu faço, as pessoas falam, nossa, mas o que é isso? Porque é uma área nova. Se você for ver essa parte de as empresas, além de contratar um convênio, ainda que tratar uma empresa para fazer gestão da utilização do convênio, para otimizar, melhorar o recurso, melhorar a saúde do colaborador. Então, eu brinco que é várias coisas junto, que é prevenção e promoção, a saúde primária, assim, rede básica, o SESMIT, que é no sentido de medicina do trabalho, porque eu lido com esse povo dentro das empresas, é auditoria, é educação, sempre, porque tudo se resume a pensar em educação, e a enfermagem. Então, Eu acho que tudo tem que andar interligado, né? sim, sim. E aí é uma área fantástica e é uma coisa engraçada porque eu pensava nessa área muitos anos atrás, mas eu não sabia que existia, porque eu tinha uma linha, né? Eu falava, ó, eu vou estudar tanto, vou trabalhar em tal lugar e eu vou estudar para trabalhar um dia em home office. Aí eu pensava em auditoria, porque a auditoria, uma amiga minha trabalhava em home office. E aí hoje eu consigo trabalhar em home office, tá ficando híbrido agora, mas a maioria do tempo é home office. E é maravilhoso, assim, é uma área que eu estou aprendendo muito, cada dia mais estou gostando. Brinquei com você esses dias, né? Que semana que vem eu vou estar viajando para fazer uma reunião com o cliente lá em BH. Então, assim, que você também viaja muito, né? E aí é isso, assim, a enfermagem é literalmente além dos muros dos hospitais, né? O importante é que a gente precisa saber, porque quando eu pego um caso para analisar, quando eu discuto alguma coisa, a sinistralidade, eu estou falando de lá dentro do hospital, mas é trazendo um pouco o sentido lá de fora, né? Saber explicar um caso para o RH falar, ó, esse caso, a conduta é essa, discutimos com o médico, vai acontecer isso, é saber falar com o paciente, então, ter essa visão do paciente lá dentro, então, os anos de hospitais, me ajuda muito nesse sentido de falar, ó, fiquei muito tempo no hospital, eu sei como é. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma paciente que está passando por um momento delicado, e eu literalmente entendo, porque minha mãe acabou de ficar internada com o mesmo problema. E Sim. aí é essa coisa, assim, a vivência do seu dia a É dia, a uma experiência. troca, né? Você tem. É muito legal isso. É o que eu falo também. Às vezes, de fora, eu consigo ver coisas no hospital, quando eu vou fazer uma visita, que a enfermeira está ali e ela não consegue ver, porque ela está ali tão automático, olhando para tudo, naquela loucura que você sabe como é, e eu venho de fora e às vezes converso numa boa sobre pô, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo, e é legal isso, sabe? Essa troca que a gente tem. Eu acho que é muito, é gratificante, assim, sabe? Poder ajudar. Sim, e isso que você falou também é importante no sentido de ter esse olhar de eu estou vindo de fora e eu estou trazendo conhecimento, eu quero ajudar com o meu conhecimento, mas na maioria das vezes também nós aprendemos, né? Vários treinamentos que eu dei dentro do centro cirúrgico, dentro da UTI, é incrível como a pessoa que está lá dentro te mostra uma percepção diferente, né? Então muitas vezes você vai para ajudar e tudo, mas você acaba aprendendo. Então é um eterno aprender, né? Isso é muito importante. Não esquecer dessa parte, porque a gente aprende todo dia. Então Com é bem certeza, bacana. sempre. Muito bom. Acho que alguém mandou uma mensagem. Eu não li, peraí que eu vou ler aqui. Gente, a ideia é ter um bate-papo, então não fiquem tímidos, podem Interajam. falar. Por favor, deixa eu ver aqui.
Desde o comecinho. A ideia hoje é que, sim, a Fernanda, nós literalmente somos colegas de faculdade, porque estudamos um período juntos. Ela é representante comercial hoje da Oleac, e nacional, então é representante comercial não só em São Paulo, mas ela viaja para falar sobre produtos, para implementar. E uma coisa que ela falou importante, que eu vejo que as empresas estão trabalhando muito, é isso, não é só vender, né? Tem um pós, né? Tem a continuidade, né? Tem essa Sim, parte que é muito importante, porque é aquilo, não é só comprar o produto, é saber usar, é acompanhar, é ver se está fazendo certo, porque é isso, quando fala de produto ainda mais hospitalar, não é mágica, né? Não é feitiçaria, é tecnologia, mas tecnologia é quando a pessoa sabe usar. E aí quando eu dava treinamento de higiene das mãos, a pessoa reclamava, tipo, nós tínhamos o melhor álcool gel do mercado. E a pessoa reclamava, aí eu perguntava, mas como que você está usando? Aí quando a pessoa fala, ó, mas não é desse jeito que usa. Você tem que é, fazer isso e isso. Faz o teste, usa desse jeito. E aí as pessoas falam, nossa, depois que eu comecei a fazer, melhorou. Então, assim, tem muita coisa que talvez a pessoa tenha a melhor coisa do mundo na mão, mas por não saber utilizar, acaba criticando, acaba não dando o devido valor, porque não sabe usar. eu estava conversando sobre isso essa semana com um colega. Processo é muito importante. Processo, principalmente assim, processo de higiene e limpeza, assim, é muito importante e a gente acompanha muito de perto, sabe? Eu acompanho o teste, eu vou, sabe, eu dou treinamento sobre o que é uma limpeza concorrente, terminal, assim, para o pessoal também, sabe? Porque falo sobre as diluições, porque assim, o pessoal da higiene e limpeza, muitas vezes, eles não têm a noção e a gente está lá para conscientizar, fazer a parte educacional, acho que é isso, e você comentou, né? Não é somente vender produto, né? Ver lá a questão do pós-venda, mas também que faça sentido para o hospital, sabe? O acompanhamento que eu tenho com as meninas da CCIH, os índices estão aumentando, o que está acontecendo? Vamos treinar de novo, vamos fazer uma reabordagem, vamos entender juntas o que a reabordagem, assim, de forma diferente, porque a abordagem que eu fiz de repente foi errada, nesse sentido, sabe? Uhum. É bem isso mesmo. Acho que eu brinco que normalmente as pessoas não gostam do controle de infecção porque nós aparecemos em momentos ruins, né? E Sim. aí você aparece quando tem infecção, quando tem surto, e ainda quando a pessoa está trabalhando todo dia, você aparece lá para ficar olhando, e se tem coisa errada, você ainda faz relatório e manda para as pessoas, então você é bisbilhoteiro, fofoqueiro. É muito difícil você ter uma boa relação dentro do hospital, sendo do controle de infecção. Mas eu aprendi que trabalhando no hospital é necessário, né? Necessário. E até hoje eu recebo mensagem de pessoas falando: Nossa, Beth, quando eu entrei na MBoi, você fez integração e o que você falou mudou a minha assistência. Eu comecei a ver com um olhar diferente, eu comecei a fazer as coisas diferentes. Então é isso, assim, talvez é um tijolinho, né? Uma coisinha que você coloca na vida de Com alguém, é uma certeza. coisinha a mais, mas que lá na frente vai fazer a diferença. E é isso que você falou, assim. Eu não trabalhei diretamente na assistência cuidando do paciente, mas cada paciente que entra no hospital e saía sem nenhuma infecção, sem nenhum erro, eu estava no meio, porque eu treinei a pessoa. Todo mundo que entrava, eu treinava. Então, eu tinha essa visão que a Você minha está parte é aqui contribuindo, atrás. né? Você está Eu tô, contribuindo, eu tô com nos bastidores, certeza. tô fazendo e lá na frente acontece. Então, eu mesmo já fui como paciente da MBoi algumas vezes e falei, olha, tá vendo? As coisas acontecem mesmo. Então, e isso que você falou de processo é muito importante. Quanto mais eu lido com pessoas, mais eu aprendo isso. Que assim, é bom ter bem estabelecido, né? Porque tem isso da cultura. Tem pessoas que chegam e falam, ó, que nem eu falava do protocolo de isolamento. E aí a gente, tem pessoas que falavam, ó, mas na instituição que eu trabalhava era desse jeito. Ai, mas na instituição que eu trabalhava era daquele outro jeito. E aí eu sempre falava, tá bom, ó, o nosso protocolo é baseado nisso e nisso, no documento. Se você tem uma atualização nova, se você tem uma recomendação nova que eu até não estou seguindo, pode trazer, porque nós vamos discutir. Eu era sócio da PSI também, tinha todos os manuais, ainda tenho guardado. E aí eu sempre falava, ó, nós baseamos nisso, aqui está a evidência e aqui é o que nós seguimos. Se tem uma novidade, porque de vez em quando as pessoas chegavam com coisas mirabolantes, né? Ai, mas tal metodologia, tal coisa é a melhor do mundo. Eu falei, tá bom, mas está escrito aonde? Às vezes, quando as pessoas até jogavam, não, mas o Corém liberou um parecer falando dessa técnica. Eu falei, vamos puxar, vamos estudar. E aí, de vez em Ah, quando, você legal vê que você estava aberto, né? A que conhecer, né? e lá era Legal. sempre isso. No MBoi estávamos abertos
para aprender e talvez, de fato, ter coisas melhores, porque o que eu também sempre aprendi é uma coisa que eu estou fazendo lá no controle de infecção, lá na minha sala, vai impactar quem está lá na assistência todo dia. Então, talvez uma vírgula errada vai mudar a vida da pessoa lá na frente e vai impactar no sentido até ruim. Então, lá eu aprendi que, assim, quer mudar alguma coisa, quer fazer algo, vai lá na fonte. Não faça só você. Puxa as pessoas, fala, ó, o material é esse, que nem teste de álcool gel. Nossa, quantos testes eu já fiz levando, falou, ó, qual é o melhor lugar no beira-leito? É esse, é aquele, usando a estratégia multimodal e tudo mais, mas assim, envolvendo as pessoas. Eu aprendi muito isso, eu tive várias gestoras e muitas pessoas que me ensinou no sentido que, o Bed, você é do setor, mas lembra que o seu setor vai impactar no hospital inteiro. Então, vai falar com as pessoas, vai perguntar, vai entender. E hoje, como gestor, é a mesma coisa. Tipo, talvez uma regra nova, alguma coisa vai impactar lá na frente. Então, sempre tem isso na cabeça. Vamos fazer junto. Será que não vai impactar para um lugar ruim? Não vai ser uma coisa Com difícil? Não certeza. vai ser... Porque é fácil falar, né? Mas na prática é mais difícil, né? É diferente. E assim, essa semana eu estava comentando com uma enfermeira, né? Que ela falou assim: eu acredito muito na parte de conscientização. Acho que a gente tem que apelar para conscientização, essa parte educacional, porque a gente tinha que fazer um treinamento em loco, né? Então eu falei assim: se não fizer sentido para ele, não adianta, ele não vai fazer. Ele não vai utilizar da forma correta. Então, assim, precisa fazer sentido para as pessoas a higiene de mãos, sabe? E se a gente não conscientiza isso, eu até faço uma dinâmica muito legal na UTI também, com o marcador fluorescente que a gente tem, que eu venho, peço para o pessoal lavar as mãos, né, com água e sabão, depois eu coloco o nosso marcador fluorescente e a gente Eu acho que caiu só para mim ou caiu para todo mundo? Também caiu, não estou escutando ela, não. Isso que ela estava falando é uma coisa que eu mais gostava de fazer na SCH, que você usa é como se fosse um gel que ele brilha com luz negra. Parece que onde eu trabalhava, a gente, não, vai lá no banheiro, deixa a luz apagada, a gente via aí brilhavam alguns pontinhos. Que não... E aí é bom até para mostrar o quanto que é importante essa técnica adequada também, né? Porque de vez em quando também tem isso, né? Tem pessoas que trabalham mesmo há muito tempo na assistência, mas que ele não acredita. E aí, higiene das mãos é baseada em técnica adequada, produto adequado, momento adequado também. Então é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque você pode ter a melhor técnica do mundo, mas se faz no momento errado, não adianta. Você pode ter a melhor técnica do mundo, mas se o produto não está adequado, também não adianta. Então é uma coisa que eu gosto bastante que, tipo, literalmente eu sinto falta, porque era muito bom, né? Trabalhar com isso de orientar, de ajudar, de implementar produto novo. No MBOI mesmo, no tempo que eu fiquei lá, eu participei de trocas de produtos, de algumas vezes de produtos. Então, isso de fazer teste cego, de colocar o produto lá na parede e falar, vamos usar. Qual é o melhor? O que você mais gostou? O que você sentiu? E fazer, tipo, literalmente isso, né? Como se fosse um sommelier de álcool, né? A fragrância desse é boa, mas a textura daquele é melhor, mas é isso. Então, era muito bom. E no final, sempre usando produtos que tinham evidência científica que fazia de fato o que o álcool faz, né? É muito importante isso também. E aí, gente, a ideia é ter um bate-papo e vocês. Eu sempre brinco que o povo participa é tímido, né? Mas assim, vocês já deveriam ser de casa, porque amor. Oi, Lu, não entendi. Sou tímida, cadê o pessoal aí? Cadê o restante? Amanda, eu brinco. Eu cheguei agora, né? Perdi a metade da conversa, cara. Tava em São Paulo, acabei de chegar em casa. Oh, meu Deus. Amanda, a Lu e a Adriana é de casa, né? O pessoal que eu já conheço há muito tempo. E aí, uma coisa que eu nem. Só para vocês entenderem, eu conheço a Fernanda do estágio de pediatria, para quem chegou depois. E foi o pior estágio, assim, foi o estágio que me deu vontade até de largar a faculdade. E eu não larguei, e aí ela estava explicando que ela lá. Ela parou um tempo depois que ela voltou. Então eu nem conhecia essa parte da história dela. E aí é importante, o bom que eu também estou gravando hoje, mas é importante entender essa parte
Tem pessoas que pensam que sempre a sua jornada, a sua trajetória tem que ser aquela coisa, né? Que vai acontecer normal igual todo mundo. Mas talvez não, talvez você pode ter algum desvio, algumas paradas, né? Eu conheço mesmo colegas de profissão que pararam um tempo, porque não era o tempo de se formar, não estava bem naquele momento, e depois voltou. E eu conheço gente que largou e não voltou. Então, acho que a gente tem que entender que cada um tem um tempo, cada um tem uma hora certa, e cada um tem uma história, né? Nós precisamos entender essa parte da individualidade do ser, né? Cada um é uma pessoa diferente, então talvez o meu certo não é o seu certo, a minha hora não é a sua hora. É verdade. E é importante pensar também nisso, que tem a área para trabalhar que, se você gosta de lidar com pessoas, gosta de treinar, gosta de falar, de dar aula, tem essa parte. Eu tenho uma amiga que ela trabalha como representante comercial, mas não só nacional, ela cuida de alguns outros países, né? Ela fala fluente inglês, espanhol, e ela vive viajando para implementar projetos, para levar a cultura da empresa, que isso também é importante, porque não sei se vocês viram, mas ela falou da empresa dela, que é o LEAC, não é só uma empresa que vende produtos, né? Eles implementam ações, levam melhorias, eles vendem produto baseado em estratégias que, talvez o que vai melhorar, o que vai acontecer com o produto é que vai melhorar a cultura, vai melhorar não só a cultura, mas a adesão. Então, isso é bem importante. É bom saber que a enfermagem tem essas possibilidades. E uma coisa que, quando falo da enfermagem, eu penso isso. A enfermagem é um mundo de possibilidades. Assim, tem muita coisa para fazer. Oi, gente, desculpa, minha internet caiu. Não esquenta. Eu estava falando que você estava falando uma coisa que eu gosto muito, que acho que no meu Facebook até tem umas fotos que eu usava eu ia falar o nome da marca, né? Eu pode falar, acho que não tem problema. O Glogerme, não sei qual que você usa, se é próprio da Oleac, É mas eu próprio. usava o Glogerme e era muito bom quando você mostrava para a pessoa falar, ó, faz a técnica. Aí tem gente que falava, a técnica é besteira, porque eu faço a técnica a vida inteira, né? E eu estava falando da importância de ter um produto adequado, técnica adequada e momento adequado. Então, assim, higiene das mãos é uma ciência que tem muito a ser estudado, né? Com certeza. E, assim, se a gente parar para pensar, hoje, mais de 100 mil mortes é por conta dos casos de IRAS, né? São por conta das mãos dos profissionais. Então, olha a nossa responsabilidade enquanto profissionais da área da saúde de fomentar a importância da higiene de mãos correta, né? E assim, voltando ao que eu estava comentando, e aí, com esse produto, a gente mostra que muitas vezes a questão de não lavar as mãos da forma correta, do uso de adornos, né? Que o pessoal fala, não, mas é encheção de saco, não vou tirar, não. E assim, acumula muita sujidade, fica carregando o micro-organismo, e o quanto a gente não pode evitar, né? De repente, aquele paciente que foi fazer uma simples cirurgia ali, sabe, sai com uma bactéria que, sabe, poderia ter sido evitada, né? Então, isso é uma coisa bem importante. E, de novo, cultura, né? Acho que falar de produtos, falar de higiene das mãos, falar de mudança é falar sobre cultura, né? Cultura, romper paradigmas, porque tem isso também, né? Teve um treinamento que eu fiz foi com a higiene, literalmente de filmar a rotina da mulher da higiene, para falar, ó, isso que você fez tem essa dificuldade, tem esse problema, e aí teve uma senhora que falou, mas esse produto novo aí não faz espuma, não tem cheiro, não limpa, isso daí é tudo mentira. Então você tem que entender que a senhora da higiene, ela vem com a cultura da cultura dela é que passa espuma para fazer sentido de que tá limpando, e hoje não é mais isso, né? É bem isso, assim, dela falar, ó, se tem espuma é porque tem espuma e tem cheiro, tá funcionando. E eu escuto muito isso. Realmente é verdade. E assim, até... desculpa, te cortei. A gente tem também um marcador por fluorescência que ele é para a superfície. Então, a gente utiliza para identificar também, né? Se, por exemplo, o pessoal da higiene e limpeza está fazendo a higiene de forma correta, né? E também é utilizado até para pontuar o pessoal. Sabe, aonde eu vou, nos lugares, o pessoal comenta, eu estou pontuando a minha equipe através desse marcador,
porque eu acho que é uma forma de você incentivar o pessoal também, sabe? E orientar, de repente, olha, não tá fazendo a higienização correta aqui nessa superfície. Como que a gente pode melhorar o processo, sabe? Eu acho que é no intuito educacional, sabe? Não no intuito de, sabe, ele é um dedo duro e é isso, sabe? Para prejudicar. Não é essa a intenção, né? É bem isso. Eu usava, nesse produto que eu usava para higiene das mãos, para fazer a validação da técnica, eu também fazia isso. Em limpeza terminal, limpeza concorrente, e não só para higiene, mas para enfermagem também, porque dentro da enfermagem nós fazemos parte da higiene concorrente da higiene terminal, da limpeza, né? E aí eu colocava lá, tirava foto antes, depois voltava depois e eu fazia tipo um relatório com antes e depois, e literalmente você vê em alguns lugares que as pessoas só espalham o produto, assim, aí eu falava, ó, se for uma bactéria, e aí, o que será que teria acontecido? Então, é bom, eu brinco aqui, quando você usa esses produtos, eu tô até vendo se eu acho a foto aqui para colocar na tela, mas quando você usa esse produto, é literalmente mostrar o que os olhos não veem, né? Aquela coisa que trabalhar com higiene das mãos, trabalhar com orientação, é trabalhar com isso, é trabalhar com coisas que, assim, a pessoa não tá vendo, mas está lá. E aí é Exatamente. entender isso, a pessoa assumir que tem esse risco e trabalhar em cima. Então, Com certeza, com desafiador, né? É certeza. uma parte que é desafiadora, mas é bem gostosa. Eu gosto, pelo menos eu gosto muito dessa área de educação, de Eu treinamento. falo que são os inimigos invisíveis. Sim, sim, é bem bacana. E, nossa, eu estava até comentando quando você caiu que eu conheci a sua história até na época da faculdade, depois eu não conhecia essa parte. E eu falei, né, que não tem um tempo certo, tempo errado, cada um tem o seu tempo, né? E eu conheço colegas que chegaram até no nosso estágio que pararam e não voltaram. Eu falei, gente, cada um faz uma coisa, a vida vai levando, né? E aí, Eu o bom de carregava ser... muito, assim, eu carregava até um peso, sabe? Sinceramente falando. Porque eu me sentia frustrada por ter ido tão perto e não ter terminado, assim, sabe? E aí eu falei, nossa, mas não é minha cara, não é para mim, porque eu sou apaixonada pela área comercial. Eu gosto muito, sabe? É uma coisa que eu sinto prazer em fazer também. Então, assim, unir o útil e o agradável, sabe? Eu consegui unir duas coisas que eu amo, que é a enfermagem e a parte comercial. É. E isso é uma coisa importante, que ontem eu tive uma consultoria que eu até falei para as pessoas que literalmente o mundo está de portas abertas, que também tem isso. Eu tenho amigos Estados Unidos, Portugal, Islândia, Canadá, Alemanha, então, assim, literalmente o mundo está de portas abertas e tem que entender também que não só assistência, mas tudo que está envolvido com a enfermagem aqui dentro no mundo também tem, então, lá no mundo, se você for ver, tem a comercial lá fora, tem a segurança do paciente lá fora, segurança do paciente, o IHI está no mundo inteiro. Então, assim, tem bastante coisas que está no mundo todo, então dá para pensar nisso, assim, é literalmente pensar fora dos muros, né? E para o Com certeza. plantão, tudo, maravilha, a gente precisa que tenha alguém lá no hospital, é Sim. bom, mas não é obrigatório, né? Sim, pensar fora da casinha, né? Principalmente para as pessoas que não estão felizes, porque eu acho que para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho, a gente tem que estar feliz, né? Eu tenho que acordar feliz para que eu consiga passar um pouquinho do que eu sei, né, da minha missão, dessa minha paixão, sabe? Porque hoje eu falo que eu tenho paixão pela Oleac e pelo que eu faço. Então, assim, eu preciso transmitir isso, porque se as pessoas não verem isso em mim, elas não vão ver isso, sentido no meu produto, né? É isso aí. É aquela coisa do você não vende só, você literalmente vive o que você vende, né? Então não é só aquilo de eu Vender tô, solução, né? Vender é, solução, eu tô aqui só para exatamente. vender, não. Você acredita, né? Acho que tem diferença quando você faz uma coisa que você acredita e quando você faz uma coisa só por fazer. Fala, me colocaram aqui para vender, eu tô vendendo. Mas não, você acredita, né? Então é diferente, o brilho no olho é diferente, né? Com certeza. Eu não sei se Sim. quando eu comentei sobre os eventos estavam todos, mas assim, falando novamente, então a gente vai estar na IGEXPO, né, que é a feira de higiene e limpeza, e a gente vai estar também na Sobec. Se algum de vocês estiverem presente, vá lá no stand da Oleac para tomar um café comigo, conhecer os nossos produtos, que vai ser um prazer receber vocês. Maravilha. Alguém tem alguma dúvida, pergunta?
Eu sempre brinco que o povo é tímido, né? E é o povo tem povo que é que eu já estudei junto, já trabalhei junto, literalmente trabalhei em mais de um lugar. Mas o povo é tímido. E tem ex-alunos também. E, então, acho que é isso. Obrigado mesmo, assim, muito bom ver o quanto que a enfermagem pode chegar e o quanto que pode fazer, né? Acho que esses dias você até postou que estava voltando de uma viagem e eu brinquei com a minha esposa, eu falei, tá vendo? Se você fala que é uma enfermeira que está viajando para dar aula, ninguém acredita, né? Tem gente que quando fala de enfermagem tem ainda aquela cultura, né, de pensar em sangue, em hospital, e eu falei, não, gente, Mas enfermagem é muito... isso está mudando, isso vai mudar, e a tendência é que mude cada vez mais, né? Eu agradeço demais, né, a oportunidade, e estou super aberta, se quiserem pegar meu contato, fico super à disposição também para bater um papo, se quiserem depois, viu? Perfeito, eu que agradeço também, obrigado pela disponibilidade, por dedicar esse tempo e falar sobre a sua trajetória, porque isso também é uma coisa que eu sinto falta. Muitas vezes a gente não compartilha, né? E detalhe, você está aqui falando de uma coisa ótima, uma coisa muito boa, Com e as certeza. pessoas têm essa coisa de, eu não vou... Eu brinco aqui, tem lugares que nem onde eu estou na consultoria, tem pessoas que não falam muito, né? Eu falo, o povo não quer que roubem o lugar bom que eles estão, né? E aí eu falo... Imagina, eu acho que a gente tem que falar mesmo, falar do que é bom, e eu quero que mais pessoas estejam, sabe, como eu, por exemplo, que a minha equipe cresça e que estejam mais Fernandas viajando aí pelo Brasil para falar sobre saúde, sobre desinfecção. Eu acho que é isso, o caminho é esse, né? Eu faço isso também. Desde quando eu entrei, sempre quando tem alguma vaga, eu sempre falo, gente, vamos lá. Eu até falo, eu tô treinando um povo, eu falo, quer entrar lá? Começa a estudar Excel, porque eu trabalho muito com Excel. Começa a se expor a dar aula, porque eu também apresento reunião para vários diretores, você tem que saber falar. Então, é isso, é estar dentro e também pensar nisso, trazer mais pessoas, porque eu vejo isso, que quando eu te ajudo, você me ajuda, é uma coisa, é um ciclo que começa que pode gerar muitos frutos, né? A gente precisa aprender isso também. Exatamente, a gente se ajudando, né? Hoje eu te ajudo, amanhã você vai me ajudar e a gente troca figurinhas. De repente eu tô num cliente, vai ter alguma dúvida, que nem outro dia eu tava acho que era ozônio para desinfecção, algo nesse sentido, e eu nunca tinha ouvido falar, sabe? Então, assim, de repente você lá na prática já ouviu, já lidou com essa situação e pode me ajudar, e eu acho que é isso, trocando essas figurinhas, sabe? Sim, acho que é bem isso mesmo. E na assistência a mesma coisa, várias pessoas que eu nunca fiz um procedimento, mas perguntam, falam, fulano, você já fez tal coisa, você pode me ajudar. E aí é muito bom essa troca, acho que muito rico. A gente não pode ter vergonha de falar que não sabe, né? Eu acho que ninguém nasceu sabendo, e assim, eu tô super nova nessa área, mas assim, já aprendi muito, tenho muito ainda o que aprender, mas assim, uma coisa que eu falo, se eu não sei, eu não invento. Eu vou atrás, eu vou atrás da informação e eu te volto com essa informação. Perfeito, maravilha. Não tem melhor jeito de terminar com isso. Gente, você não é obrigado a saber de tudo. É só procurar. Alguém vai te ajudar, a informação está aí. Hoje em dia a gente tem acesso fácil com as coisas, né? Então o segredo é não ter vergonha e ir atrás. Exatamente. Perfeito. Um abraço, pessoal. Muito obrigado Obrigada. mesmo. Um prazer falar com vocês, viu?